Soltos e soltas, bem-vindos. É com muita honra que eu trago para o canal Cadu Cassaú, comunicador, fundador da Escola do Fluxo, facilitador de Breathwork. E hoje a gente veio falar de um movimento muito importante que acho que muitos de nós queremos fazer e ficamos numa sensação de eu quero, mas não consigo, que é se tornar uma pessoa mais forte emocionalmente. É como crescer emocionalmente. Eu sinto que às vezes a gente evolui tanto na inteligência racional e parece que a nossa emoção ainda está estagnada. Então, Cadu, muito obrigada por estar aqui comigo para conduzir a gente nesse papo e nessa jornada. Massa, Carol, obrigado. Eu agradeço o convite, prazer estar aqui conversando com o teu pessoal também, contigo. Então, é um processo contínuo de descoberta, de amadurecimento, de vulnerabilidade, de romper de cascas, né? Que começam lá na estruturação da nossa infância, mas a gente continua todo dia botando mais casca, continua todo dia criando mais armadura. Então, é um trabalho constante de autovigilância. Você também quer crescer mais emocionalmente e está nesse trabalho constante, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, é só clicar no sininho, porque 3 vezes por semana eu estou aqui para a gente se soltar das nossas amarras e conseguir amar de um jeito mais nutritivo e mais possível. É bonito começar já falando da vulnerabilidade, porque eu acho que às vezes a gente idealiza esse crescimento emocional como a hora que eu crescer emocionalmente, eu não vou mais ter carência, não vou mais ter medo, não vou mais ter ansiedade. E o que eu recebo, e percebo na minha vida também, é que a gente fica muito assustado e muito frustrado toda vez que a gente cai nesses mesmos lugares, né? Tipo, nossa, mas eu tenho tentado me trabalhar tanto e de repente veio o mesmo medo, veio a mesma carência, veio a mesma ansiedade. Como não deixar essa frustração negar um crescimento, né? Como acolher ela como parte desse crescimento emocional? Eu entendo que é trazendo essa visão mesmo de que é um processo, de que é algo que vai se repetir. É um eterno florescer, é um eterno desabrochar. E esse desabrochar requer que você mostre as suas partes mais íntimas, mais belas, mais profundas dentro de você. E isso dá muito trabalho, dá muito medo. E não vai parar de acontecer. Então, eu acredito que o que traz mais resiliência, né, porque para mim inteligência emocional é desenvolver também resiliência, primeiro, contemplar que funciona dessa maneira e que vai continuar acontecendo. Isso é uma aceitação, é um processo de aceitação. E segundo, perceber que eu já estive aqui antes. Porque esse desafio de ter que lidar com as emoções, de ter que lidar com... É sempre o mesmo sentimento. É sempre o medo, de expresso de alguma maneira. Seja na vergonha, seja no medo do julgamento, seja no medo da rejeição, seja no medo do, do ciúme, né, de ser descartado, seja o que for, né, dentro de relacionamento vai ser sempre, ou qualquer situação da vida, né, qualquer sentimento que nos leve para um lugar de, ai, retração, não sei se faço, não sei se funciona, não sei se me abro, é o medo, travando a gente em algum lugar. A gente já teve nesse lugar muitas vezes em diversas expressões no passado, seja em relacionamentos antigos, seja em desafios de trabalho, seja em qualquer lugar. E quando a gente tem esse momento, assim, né, tira esse momento de reflexão, de olhar para si mesmo antes, né? Pelo menos você tem algum alicerce de falar assim, cara, lá atrás passei por isso e sobrevivi, né? Tô aqui, né? Então, aceito que funciona assim, vou ter que passar por isso de novo, faz parte do processo. Isso é bom, porque é através desse lugar que a gente vai lapidando quem a gente é, né? É que sabe qual? Acho que a cilada que a gente cai, às vezes, é o medo de não sair nunca desse lugar. Então, ao perceber que eu já estive aqui, achar que eu sempre vou ser uma mulher que o amor não é retribuído, que eu sempre vou ser uma pessoa muito ansiosa, que eu sempre vou ser infeliz no amor, né? Então, como a gente não se paralisa nesses lugares, que eu acho que isso é até um dos pensamentos tóxicos, né? Que mantém a gente identificado com esse lugar de dor, né? Sim. E eu, voltando, né, eu acho que é compreendendo de que isso também é passageiro, né? Por mais que eu vejo que o grande problema é quando a gente não vive inteiramente aquele momento que está acontecendo. E por que que a gente repete esses padrões, né? Então, seja de relacionamento, no caso, né? Como você sugeriu, de que você é machucada novamente e tudo mais. Eu acredito profundamente, assim, que a gente cria essas situações para nós mesmos, né?
E é um fato, né? A gente tá. Dentro de todos os problemas da minha vida, tem um denominador comum que sou eu mesmo, né? Sou eu que estou lá vivendo o mesmo padrão de relacionamento. Então, assim, sou eu que estou me levando até essas situações. E eu gosto muito dessa teoria que traz a visão, né, pelo menos da terapia corporal, né, da haitiana, falando sobre as nossas couraças, né? Então, sobre as nossas couraças emocionais. Lá no passado, na nossa infância, ao longo da nossa adolescência e continuamente ainda hoje, a gente cria essas armaduras de como operar na vida, ou até onde eu posso ir, até onde eu posso me abrir, e quando sofri algum tipo de rejeição, repressão, limitação da minha expressão, de eu ser eu mesmo inteiramente naquele momento ali, por exemplo, me vulnerabilizando, falando, tenho insegurança, estou com medo, tenho medo de ser abandonada. Qualquer tipo de situação que você tenha muita delicadeza, muito medo mesmo de expressar para um parceiro, para um colega, seja quem for, a gente vai criando então essas armaduras de quem nós somos, né, que protege a gente de quem nós verdadeiramente somos. E enquanto isso não for descamado, a vida vai trazendo mais oportunidades de você olhar para isso de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, até isso ser dissolvido dentro de você, né? Vai ter gente que vai demorar uma vida inteira tomando porrada da vida, até começar lá na velhice a falar assim, meu Deus, como é que eu fui assim a minha vida inteira, sabe? Repetir esses padrões. E eu acredito que a gente, quando inicia uma busca mesmo de si mesmo, né, de querer estudar mais, seja os ramos diferentes, né, que promovem o nosso autoconhecimento, seja psicologia, espiritualidade, seja o que for, a gente começa então a tornar esse processo mais fluido. E eu acho que a gente tem que mudar uma lógica, né? Porque eu vejo muita gente me escrevendo assim, ah, mas eu não consigo. Eu não consigo. Essa semana mesmo, uma solta escreveu para mim falando, olha, eu já bloqueei esse ex-namorado, era uma relação abusiva, ele me trata mal, mas daí eu não consigo e eu desbloqueio, e de novo eu saio com ele, eu me machuco, eu não consigo. E aí a provocação que eu faço é: você não consegue ou você não quer? Porque eu acho que também tem um lugar onde a gente se coloca nesse lugar de tipo, não, mas eu sou tomada por essas minhas emoções e não consigo sair desse lugar. Você acha que no fim a gente não quer e a gente está repetindo para não crescer emocionalmente? Sim, mas tem muitas razões para isso, né? O quanto dentro de nós, inconscientemente, existe algum pensamento de que não tem valor o suficiente, não tem outra pessoa que vai ser capaz que eu serei capaz de ter uma conexão como eu tenho com essa, sabe? Que preço que eu estou disposto a pagar por isso, sabe? Para poder receber atenção, receber migalhas de amor, seja o que for, né? Então, às vezes a gente, por carência, né? Porque todos nós, em alguma instância, temos graus de carência, nós somos seres tribais, né? Nós queremos ser reconhecidos e viver em afeto, em comunidade. Isso é um fator muito determinante para o nosso bem-estar. Mas o que preço que a gente está disposto a pagar para a gente receber, às vezes, migalhas mesmo, né? De amorosidade. E isso é uma coisa muito profunda dentro da gente, né? Que a maioria das pessoas não está disposta, muitas vezes, a olhar para isso, porque dói muito se reconhecer inseguro, se reconhecer com medo da rejeição, requer, assim, um nível de inteligência emocional, de maturidade, de entender que, massa, eu tenho isso, mas eu tenho isso agora, mas eu não sou isso, não quer dizer que eu estou fixado dentro desse estado de ser. Eu posso estar passando por esse momento agora, mas isso não é eterno, porque nada é, né? E quando a gente olha, assim, para coisa um pouco mais macro, né, de entender que poxa, todos os dilemas que eu vivo aqui de relacionamento está descrito em todos os livros da história da humanidade. Os mesmos medos de relacionamento, os mesmos medos de entrega, está descrito em todas as poesias. Tipo, é um padrão humano, né? Todo mundo vive isso, todo mundo viveu isso em algum momento. Eu acho que isso conforta um pouco mais, assim, para a gente entender as crises existenciais mesmo, que é ser humano, no final das contas. Eu tenho uma frase que um grande amigo meu me falou, e eu repito muito aqui no canal, até virou meio mantra da Confraria do Amor, que é a minha comunidade fechada, que é abraça o seu caos. Eu acho que é tão importante para mim, porque para mim o crescimento emocional ele tem um pouco a ver com isso, é a gente acolher o nosso caos sem se identificar com ele e enxergar o caos do outro também, porque acho que quando a gente está nesse turbilhão, parece que só a gente é inseguro, é vulnerável, tem uma criança ferida, e a pessoa com quem você está se relacionando é o predador que vai
se utilizar das suas sombras. E, na verdade, acho que o nosso crescimento emocional também tem a ver com, né, com a gente acolher o nosso caos e estar sempre pensando que o outro que está com a gente também tem o caos dele, né? A gente humanizar a nossa relação com a gente e com o outro. Você concorda? Concordo. E acho que, de certa forma, né, quando a gente cai nesses padrões de relacionamento complexos, né, não tem... Beleza, tem... É complexo falar sobre, assim, tem um vilão da história, né? Tem uma pessoa que machuca a outra, né? Mas, em alguma instância, né, são dois seres humanos que estão machucados, né? E que tentam se aproveitar do outro ali, de buscar conforto emocional, e cada um, dentro da sua própria violência consigo mesmo, vai externalizando isso no outro. Tem um livro que eu gosto muito, chamado Conversando com Deus, que é um livro que caiu no meu colo quando eu estava vivendo na Nova Zelândia, num retiro de yoga, que eu passei 8 meses morando lá. E quando colocaram esse livro no meu colo, assim, eu falei assim, pô, conversando com Deus, não sei se eu vou ler isso não, sabe? Tava na época ainda muito resistente com muitas coisas. Deu um tempo, eu me abri para ler esse livro, e é um diálogo de um autor, de um jornalista, com a vida, assim. E é muito profundo. É um livro que me fez chorar algumas vezes. E tem uma parte nesse livro que eu achei muito interessante, que nesse diálogo o autor, ou Deus, né, no caso, fala que os nossos relacionamentos, eles falham. O que é falhar, né? Eles não dão dentro da maneira como a gente gostaria que eles fossem, porque a gente inicia eles pelas razões erradas, né? Então, muitas vezes a gente inicia o relacionamento por carência, porque a química é boa, porque ele me faz rir, por status. A gente inicia relacionamentos por razões mais deturpadas possíveis, que não é a razão fundamental pela qual nós podemos nos relacionar, que é para eu poder ver você e você me ver, você me ajudar a me enxergar também, poder um refletir o outro, né? E a gente vai ver isso como? Através dos meus comportamentos, que vão ser refletidos em outro ser, e vão ser rebatidos para mim de novo, vão gerar retorno para mim mesmo. Todo momento está acontecendo. Querer se tornar responsável por isso mesmo, dá muito trabalho. Nossa, é o trabalhinho de autovigilância mesmo, que não tem espaço para vitimização. Não tem espaço para falar que é o outro é vilão, o outro é assim, sou eu. Cada hora que a gente está ali apontando o dedo, né? Aquela velha história, cada hora que a gente está ali apontando o dedo, tem mais 3 apontado para mim, né? E é duro viver dessa maneira, né? Não é fácil, mas é libertador. Que outras resistências você acha que impedem a gente para esse crescimento, né? Você falou do medo, agora da vitimização, que eu acho muito bom, porque acho que a gente cai muito nesse lugar da vítima do amor. Que outras coisas você reconhece, tanto na sua jornada como das pessoas que você conduz, que são as principais resistências para esse nosso crescimento emocional? Eu acho que existe uma principal resistência, que é o medo mesmo, né? Não vejo outra resistência, né? Só que o medo, ele se expressa de mil formas, né? Como eu falei, outros sentimentos, né? Como vaidade, inveja, insegurança, ciúmes, né? Várias outras formas, né? Mas no final das contas é tudo medo. E eu acredito que a única forma da gente aprender a lidar com esse sentimento do medo é fazendo esforços conscientes de olhar para o medo e, assim, eu vou atravessar, sabe? É que nem atravessar um rio mesmo, assim. Eu vou atravessar, eu vou caminhar no escuro mesmo, né? Porque eu também olho dessa vida, dessa forma, assim, eu acho que não tem mais nada acontecendo do que senão um caminhar no escuro, né? A todo momento. A gente não sabe você não sabe qual vai ser a próxima coisa que eu vou dizer aqui. Eu não sei qual vai ser a próxima pergunta que você vai fazer. Isso é caminhar no escuro. E como é que isso se reflete, como eu disse, né, diante de uma relação, onde a gente cria diversas ilusões, né, que ajudam a gente a se proteger de quem é esse ser humano, de quem é essa pessoa na minha frente, e eu vou me apegando a essas ideias de quem é essa pessoa na minha frente, para que eu possa ter um referencial de como então eu devo me comportar, sem entender que sou eu que estou construindo essas ideias de quem é essa pessoa. Mesmo que eu esteja casado há 30, 40 anos, o ser humano é um ser muito profundo, muito complexo. Eu acho que, além das ideias de quem é essa pessoa, a gente vai se cristalizando nas ideias de quem a gente é e de como essa pessoa está vendo a gente. E às vezes ela Sim, não está vendo assim, sim. mas a E gente tem... está dentro de uma própria narrativa nossa, com uma tentativa de controle, né? Você falou disso, de que a gente não sabe o que vai acontecer, é caminhar no escuro, e eu sinto que às vezes a gente acha que eu vou crescer quando eu parar de ter medo, ou quando eu tiver ferramentas para ter controle do próximo passo. Não vai ter o Não controle. vai Eu sou ter. muito control freak, para mim esse é o exercício diário da espiritualidade
e da terapia e da vida, que é entender que a gente não tem controle. E tudo bem, e não ter controle não significa que a gente vai cair no abismo, porque acho que é um pouco essa, é tanta necessidade de controle que ao se perceber sem controle a gente já projeta a catástrofe, né? É claro, porque eu não confio, né? Por que eu quero controlar? E sabe qual a etimologia da palavra controle? Não. Vem de contra-rolar, que é ir contra o rolamento natural das coisas. Existe uma inteligência muito superior que organiza tudo isso aqui, né? Aí a gente pode dar o nome que a gente quiser, né? Pode chamar de Deus, Shiva, Shakti, Brahma, Alá, né? Universo, cosmos, força, pode chamar o que quiser. Mas existe alguma coisa aí que mexe essas pecinhas, né? E falo isso de um lugar de biólogo, né? Sou biólogo, tenho mestrado em engenharia ambiental e por muito tempo fui muito resistente a qualquer tipo de ideia nesse sentido. Se não fosse possível de ser provado, é balela. Até entender que a gente não consegue provar tudo porque tem limitação tecnológica ainda mesmo, né? A gente não consegue calcular, medir tudo, né? A gente só pode provar aquilo que a gente pode medir. Cada vez que eu olho, né, para a grandiosidade das coisas, todas estatisticamente não era para existir vida inteligente na Terra, sabe? Não era para existir símios, né, parentes com 2% de variação genética com macaco, com chimpanzé, capazes de articular palavras complexas e criar tecnologia. Isso não era para existir. Eu fico assim, gente, existe uma orquestra acontecendo, sabe? Por que eu não confio nisso, sabe? O que me faz não abrir para uma forma evolutiva das coisas acontecerem? Porque, assim, existe um processo evolutivo acontecendo em toda instância, inclusive nos meus sentimentos, inclusive na minha psique. E eu simplesmente não me rendo para esse processo. Tento controlar tudo. E tento controlar tudo porque não confio nesse processo. E o exercício de se livrar desse medo é uma constante entrega, a todo momento. Constantemente se colocar nesse lugar de desafio. Como eu falei no início da nossa conversa, a gente já esteve nesse lugar várias vezes, não vai parar de entrar nele. Então, que momento que eu realmente começo a me render para ver o que acontece quando eu abro mão do controle, né? Onde o rolamento natural das coisas vai me levar? O que pode ajudar a gente, Cadu, a confiar mais na gente, Prática. na vida, no fluxo? Pequenas práticas. Qualquer coisa que te desafie minimamente, assim, então fazer qualquer coisa nova que você nunca fez, coisas pequenas. Quando eu falo, eu passei 5 anos viajando no mundo sem planos, sabe? Eu me abri 5 anos da minha vida para cair no mundo, assim, não sei onde eu vou morar nos próximos 3 meses, não tenho dinheiro para os próximos 3 meses. E foi uma escolha consciente de vida. E quando me perguntam, cara, como que eu posso começar uma aventura dessa? Como eu posso me abrir dessa maneira? Eu falo assim, dá um passinho de cada vez mesmo. Porque é sempre assim, é só um passinho de cada vez. Você não precisa viajar lá para o outro lado da Índia, né? Vai na cidade próxima. Faz uma atividade sozinho. Se aventura numa coisa que você nunca fez. Sabe? Fala algo que você tem medo de falar, porque se teoriza muito sobre se intelectualiza muito sobre o que é vulnerabilidade, sobre como ser mais vulnerável, né? Quando você cria uma teoria de como ser mais vulnerável, você já está não sendo vulnerável, porque você está criando uma ordem, você está criando um controle de qual é o método para ser algo. Quando, na verdade, é você falar ou você ser de maneira que você não sabe qual vai ser o resultado. Quando eu falo algo para você que eu não sei qual vai ser o resultado, eu não sei como eu vou ser percebido, eu não sei como eu vou ser lido, eu não sei como eu vou ser interpretado, eu abro mão do controle. Eu me rendo para essa experiência aqui, agora. E isso é entrega. E essa entrega não é para você. Essa entrega é para mim e para a vida. Eu vou colher os frutos dessa entrega. Maravilhoso. E que tem... eu brinco muito aqui no canal que a gente tem que fazer mais autodates. Que é você ritualizar Autodates. Você ritualizar o momento de contato com você. Mas eu acho que a gente também tem que desidealizar esse lugar. Igual você falou, eu não sei qual vai ser o resultado da nossa interação. Eu não sei qual vai ser o resultado. Então hoje eu vou me levar, vou fazer uma coisa diferente, eu vou me levar para jantar. Pode ser que seja horroroso, que a comida esteja ruim, que você acha que foi caro, que não seja legal. Tudo bem, você já aprendeu alguma coisa aí. Eu acho que a gente também, na nossa própria interação com a gente mesmo, a gente tem que abrir mão da idealização, né? Eu vou fazer isso por mim e espero um resultado incrível. Se a gente está querendo controlar até a nossa interação com a gente, imagina quando a gente vai relação com o outro. Eu acho curioso essa coisa do autodate, né, da busca sozinho, né, em muitos povos, né, do mundo inteiro, na história da humanidade, o ser humano, seja a mulher ou o homem, precisava passar por um rito de passagem, né, para então se tornar um adulto dentro da comunidade.
Em muitos desses povos, isso poderia ser uma experiência dolorosa, poderia ser exposto. Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, com os indígenas do povo Sataré-Maué, se não me engano, que fazem o ritual da tucandeira, né, de colocar aquelas luvas cheias de formiga nas mãos, assim, e aí ficar tomando picada ali, não pode chorar, não pode gritar e tal. Então, eles passam por esses desafios, né? Mas tem muitos outros povos que colocam o jovem, ou até a mulher também, no momento que ela menstrua, isolado. Coloca isolado ali, para a pessoa ter que lidar com os seus próprios demônios internos. E no momento que ela, então, volta desse lugar, ela se torna, então, vista como um adulto dentro da comunidade. Porque todo mundo sabe os demônios internos, e todo mundo teve que passar por aquele momento ali também. Na nossa cultura moderna, ocidental, esse processo só começa a acontecer, muitas vezes, quando a gente sai da casa dos nossos pais. E morar sozinho, ter que lidar com a solidão, com as frases, as conversas internas da nossa mente que ficam tão ensurdecedoras, ao ponto de a gente não conseguir mais ficar em silêncio, o tempo todo ouvindo música, ou podcast, ou conteúdo, alguma coisa, para a gente não ficar em silêncio, tendo que lidar com esses demônios. Então, vai entrar no banho, tem que ter música e tal. No momento algum tem silêncio. É muito desafiador, mas são momentos onde a gente começa a criar essa relação, se a gente tiver maturidade suficiente, criar essa relação de objetificação daquilo que passa pela minha cabeça. Tipo assim, por que eu tô pensando nessas coisas? O que é isso que tá passando pela minha cabeça? E isso traz muita autorreflexão. E são momentos como esse que, por exemplo, quando a gente vai lá fazer uma experiência sozinho, isso vai acontecer na praia sozinho. Tem muita gente que não vai na praia sozinho porque assim, sozinho. Não vou no cinema sozinho, não, sozinho. Tipo assim, e não é. E a gente não precisa trazer essa conotação assim do date, né? Que o date também tem essa coisa do. Eu tô me presenteando. Eu tô me presenteando. Realização, né? É, Vai ser uma coisa indulgente, é verdade. sim. E que é massa também. Eu também me apresentei. Tipo, tem um dia que eu trabalhei igual um maluco aqui uma semana. Eu falei assim, cara, vamos levar para jantar, assim, que eu tô merecendo. Também faço isso. E fui jantar no restaurante super gostoso. Mas eu tô falando realmente da gente não limitar, fazer o que a gente quer fazer, sabe? O que a gente tá afim de fazer, por falta de companhia. Ou por qualquer tipo de medo. Esse é o ponto. Porque a falta de companhia também é um tipo de medo. Ah, se eu for na praia sozinho, não vai ser tão maneiro. Se eu for no cinema sozinho, vão olhar pra mim e vão achar que eu sou uma sozinha. É o medo do julgamento. Então, quando a gente se coloca nessas situações que são simplórias, são coisas muito pequenas, a gente se coloca nessas situações, a gente vai se deparar com esses medos internos. E são pequenas formas da gente ir talhando a nossa força, a nossa resiliência, a nossa amorosidade conosco mesmo, a nossa coragem, tudo isso, para lidar com a expressão do medo, que vai acontecer nessas situações, mas também na vida, também no relacionamento, também no seu trabalho, vai acontecer em todos os lugares. É a mesma relação. Então, comece pequeno, faça coisas pequenas assim que te desafiam minimamente, ou que te geram um mínimo de desconforto. E aí vai chegar o ponto que você vai se sentir à vontade com essa energia. Porque a verdade é essa, quando o medo ele acontece, ele é uma energia de retração que vem aqui na barriga, né? Então, tipo, dá uma encolhida, a respiração fica curta, o corpo dá uma encolhida. A primeira reação nossa é realmente proteger a barriga. Então, a gente dá uma coisa assim. E é isso, eu me sinto natural com isso, né? Quando essa sensação acontecendo dentro de mim, eu fico assim, tá tudo bem. Tô sentindo uma coisa aqui, mas já tive nesse lugar antes, me desafiei aqui a colar, tá? Me sinto confortável com isso. Que seria a ilusão de eu achar que o cara que faz uma escalada de montanha não sente mais medo, o cara que pula de skydive não sente mais medo. Tipo, óbvio, não vai parar de sentir, vai olhar aquilo aí e vai assim, cara, posso morrer aqui, pode dar errado. Só que eu me sinto confortável com essa sensação e atravesso mesmo assim. Maravilhoso. Cadu, muito obrigada pelas suas palavras, soltas e soltos. Depois escrevam aqui nos comentários que pequena coisa vocês vão fazer com medo mesmo. Que a gente desapegue dessa ideia de que crescer é deixar de ter medo, né? Que acho que é bem essa coisa de criança, né? Quando você crescer, não vai mais ter medo do escuro, não vai mais ter medo de elevador. E aí a gente leva isso tudo para a vida e acha que não cresceu porque o medo ainda está aí. Ele vai estar sempre, que a gente possa experimentar ele, como o Cadu falou, não paralisar nessa jornada. Exato. Muito Faz parte do processo. Eu que agradeço, Carol. Foi massa.